Caríssimos irmãos e irmãs, o tema de hoje vai falar sobre o amor, o perdão misericordioso de Deus, do qual também nós somos chamados a viver no dia a dia, né? Tem uma música que traduz um pouquinho aquilo que a gente vai conversar um pouquinho, porque ela fala muito do amor. E, na verdade, até aqui que é a paróquia São Maximiliano Kolbe, é uma música que cai bem, né? Aqui nessa paróquia, né? Ela diz assim: não esqueça o amor, dom maior muito além dos limites humanos, do ser Deus em nós, entrega total. Não se nasce sem dor, por amor assumida. Nada resta ao final do caminho da vida, a não ser o amor. Através das leituras de hoje, nós somos chamados então a vivermos esse amor misericordioso de Deus. E se a gente pega lá a primeira leitura, a gente vai ver que isso tudo começa quando eu tenho a capacidade de perdoar, de recomeçar. No mundo como é o mundo de hoje, quando a gente fala de perdão, de amor, misericórdia, essas palavras eu acho que ficaram tanto na cabeça da gente que parece que perderam um pouco o verdadeiro sentido de cada uma delas, né? Mas a gente vai tentar ver a partir da leitura de hoje, né? Que a gente lembra, vocês lembram do rei Davi? Rei Davi estava sendo perseguido por Saul, porque Davi talvez, e depois foi, o novo rei daquela região de Israel. Mas não foi bem assim as coisas. Teve muita briga, muita confusão, muito ódio, muita rixa. Essas coisas todas que a gente vê até hoje, às vezes, nos meios nossos aí, né? Mas, veja bem que situação. Eis que Saul foi acampar num local e Davi descobriu aquele local e foi lá. Tinha a oportunidade de fazer escolha. Ele poderia simplesmente matar o rei, acabar com a guerra, mas fazer o mesmo que os outros reis fizeram. Usar da violência, do ódio, e eu acho que tudo que é construído a partir da violência, do ódio, vai gerando cada vez mais ódio e violência, e vai atrapalhando cada vez mais a vida, seja da pessoa e dos outros, né? Então nós temos escolhas a fazer. Há dois caminhos a fazer, e cada um de nós vai pagar o preço da escolha que vai fazer. E veja bem, entre escolher matar o rei, Davi escolhe perdoar. Escolhe um outro caminho, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. É justamente esse caminho do perdão e da misericórdia que o Evangelho de hoje vai oferecer também para cada um de nós. A vida é cheia de escolhas, pessoal. E as escolhas que nós fazemos, elas devem ser pautadas para nós que somos cristãos, dentro dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus, na semana passada, nas bem-aventuranças, nos dizia: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram porque serão consolados e tudo, né? E hoje ele oferece para nós a capacidade de um perdão misericordioso e gratuito. Amar sem medida. Mas não é qualquer amor que Jesus está pedindo. Amar o inimigo que ele está falando aqui. Quando nós temos alguém que nós não gostamos, e se a gente tem às vezes a oportunidade de fazer alguma coisa, e às vezes, na maioria das vezes, nós escolhemos esse caminho, nós escolhemos o caminho da vingança. Escolhemos o caminho de prejudicar o outro. Ao invés de trazer o irmão para nós, ao invés de usar o perdão, alguém fala assim: ah, mas fulano fez isso para mim, Frei, eu não consigo esquecer, eu tenho uma raiva tremenda, e se eu pudesse, talvez a pessoa faria a mesma coisa com o outro. Mas não é esse o caminho cristão. Esse pode ser o caminho do mundo. Pode ser o caminho de quem ainda não tem no seu coração a mensagem cristã que Jesus anuncia, a mensagem de Jesus. Mas para nós que estamos aqui, levantou essa hora da manhã, poderia ter ficado, né, até meio-dia, 11 horas dormindo, depois assistir lá, o que tem Faustão? Tem mais não, né?
Não tem mais Faustão, né? Vai, sei lá, assistir qualquer coisa, mas vocês escolheram estar aqui na igreja. É porque então vocês estão numa busca maior. Se eu dissesse para vocês que é fácil falar, eu perdoo o inimigo, conforme está o evangelho aí, é claro que não é tão fácil assim. Mas é uma busca que nós vamos fazendo do dia a dia. É uma busca que cada vez, às vezes eu costumo fazer assim, né? Subir no degrau aqui, né? A gente caminha, dá uns passos, né? Um passo para o perdão, um passo para a misericórdia, um passo para a justiça, um passo para o amor. Aí acontece uma situação, a gente volta lá embaixo, né? Eu prometo que agora eu vou ser paciente. Eu prometo que agora eu não vou brigar à toa com meu filho, ou lá na comunidade, ou isso e aquilo. De repente acontece isso daqui. Pronto, vamos descer tudo de novo, vamos começar. Ainda bem que Deus nos dá essa chance de recomeçar todos os dias. Nos dá a chance de mostrar que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer uma vida um pouco mais justa, um pouco melhor. Isso tudo depende de cada um de nós. Então, peçamos ao Senhor nessa nossa liturgia, que Ele nos ajude a ser coerentes com as palavras que nós acabamos de ler ali no Evangelho, né? De viver um pouco melhor, de construir um mundo sem ódio, sem rancor, pautado na possibilidade da gente olhar nos olhos do irmão e ver que não é um inimigo do qual tem que ser destruído. Não é um inimigo que eu quero debaixo dos meus pés, mas é um irmão que, se eu souber, eu posso trazer para mim. Eu posso conquistar o seu coração. E é isso que Deus faz todos os dias conosco. Quem de nós aqui não erra? Quem de nós aqui não tem situações às vezes desagradáveis? E quem de nós também, diante do erro da gente, não quer também que o outro perdoe, que o outro possa ser misericordioso? Mas se eu quero isso para mim, eu tenho que querer para o outro. Por que o outro tem que pagar o preço? Por que o outro tem que ser subjugado, colocado no chão, até mesmo envergonhado? Se eu não quero isso para mim, eu não quero para o outro também. E a gente pode fazer isso. Eu sempre penso assim, né? Que se a gente fizesse escolhas, e isso tudo que eu estou falando é gratuito, gente. É um amor gratuito. É um amor que só realmente quem tira lá do fundo do seu coração é capaz de fazer. Mas e para fazer isso daqui, nós temos que entrar na escola de Jesus. E todos os dias Jesus está passando uma lição no quadro da vida. E quem não aprende isso, né? Através dessa gratuidade, que Jesus está nos dando, aprende às vezes por momentos difíceis da vida. Quantas pessoas que no momento de uma doença é que vai lembrar o quanto Deus é bom com ele e o quanto ele poderia ter feito as coisas certas. Às vezes está lá no fundo no hospital lá, aí que começa, poxa vida, eu poderia ter feito tudo tão diferente. Eu poderia ter amado melhor a minha família, não ter brigado tanto com a minha esposa, ter feito lá na minha comunidade, né, coisas muito melhores, sem tanta confusão, sem tanta briga, sem tanto isso, sem tanto aquilo, porque o ideal nosso é um só. É irmos para junto do Senhor, fazermos o melhor possível. Então que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e que nós possamos, como comunidade, na busca de viver esse projeto do Senhor na nossa vida, esse projeto de amor, de paz, de perdão, nós possamos ensinar para essas crianças que estão vindo aqui. Hoje o garotinho vai ser batizado, né? Daqui a pouco. E queira Deus que nós possamos mostrar para ele o melhor que nós, como povo de Deus, como comunidade, temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, cantemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos